Obrigado, Fernanda. Estamos aqui com o Dr. Enéas Carneiro, líder nacional do PRONA, que participou das eleições presidenciais, e eu gostaria de saber como é que ele viu a vitória de Dona Marta Suplicy em São Paulo. Boa noite, doutor Enéas. Boa noite ao senhor e aos senhores telespectadores. Previsível, uma vez que no segundo turno foi feito um leque de alianças significativo, em que a população teve a oportunidade de ver o PSDB e o PT juntos, o que caracteriza, documenta, testifica o que eu digo, o senhor é testemunho, os telespectadores, que não há divergências quando se chega ao interesse maior. O PSDB e o PT, que tanto discutem, né, num momento importante, unem-se e fica tudo assim, previsível. Né? Doutor Enéas, o PRONA vem crescendo, na sua opinião, de acordo com o que o senhor ansiava? O senhor imagina que, ou o senhor esperava mais eleitoralmente do PRONA? Eu tive uma ascensão vertiginosa de 89 para 94. Quando tive quase 5 milhões de votos, eu pessoalmente. Os deputados aqui e acolá. O senhor sabe o que eu penso da presidência. O senhor me conhece há bastante tempo. Sem dúvida. Trabalhamos juntos já, em televisão. Juntos. Então eu penso que os grandes problemas são resolvidos a partir de lá. Tudo mais é acessório. Não chega a ser despiciando, mas é acessório. Agora, de 94 a 98, o senhor acompanhou também, eu tive uma pequena queda. Né? O senhor pessoalmente, mas o seu partido não cresce, claro. A mensagem é forte. A eleição proporcional é sempre mais fácil. Elegem-se deputados e vereadores com um número pequeno de votos. A representação é absolutamente irrisória. Homens que andam na cidade, ninguém sabe quem são. Muito bem. Agora, de 98 para cá, se o senhor acompanhar agora, há um crescimento. De novo, porque além de ter eleito uma colega representante legítima das nossas ideias, que o senhor já entrevistou, além disso, eu tive também uma ascensão. Houve aquele fenômeno naquela ocasião de falar precipitadamente numa tese que foi abordada, né, fartamente pela imprensa, que era da história de bomba, se o senhor se recorda, aquilo foi corrigido. E agora nós estamos em ascensão novamente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero crer que existe um eco da população para que se perceba a verdade, quer dizer, com clareza, sem conchavo, como a minha representante vai mostrar na Câmara. Sem acordos espúrios, sem querer secretaria, sem querer cargos, nada disso. Isso é minha tese. Eu quero crer que vai ser assim. Doutor Enéas, como é que o senhor vê a questão ética nas campanhas eleitorais de São Paulo? Eu percebi que num dos debates o senhor foi, eu diria, provocado e manteve a sua postura e serenidade éticas. O senhor acha que nós poderemos melhorar o nível das campanhas? É fundamental, primeiro, que as pessoas sejam educadas, que tenham um nível de percepção do que se chama comportamento de civilidade. Então, se eu estou diante de um cidadão que foi presidente da República, independentemente do que ele tenha feito, eu sou obrigado a respeitá-lo. O senhor deve notar que minha conduta é sempre essa. Quando eu ataco, especificamente eu faço, é o PT pela farsa. É pela demonstração inequívoca de que está mentindo. Quer dizer, tudo aquilo é falso. Aliás, houve um entrevistado, o senhor hoje, eu até perguntei o nome, que foi claro nisso. Quer dizer, é lobo com pé de cordeiro. Quer dizer, a população pensa que são oposição. Não são. Haja vista o documento sério, a que me refiro sempre, o diálogo interamericano, que foi aceito pelo presidente nacional deles. E que os menores não sabem nem o que significa, mas que representa a submissão. Então, quando o deputado federal há pouco, aqui no seu programa, falou que não, que nós estamos, com a dívida passou de 50 bilhões para 500 bi, ele se esquece que tudo foi previsto antes, lá fora. Então, nesse sentido é que eu digo ao senhor que a gente pode falar, pode criticar, mas tem que ter respeito. Eu tenho sempre respeito. Eu não gosto quando eles dizem o Enéas, eu não dormi com nenhum deles. Vamos ter respeito. Eu me refiro a esses senhores, como me refiro ao senhor, com respeito. São pessoas, a meu ver, que deveriam estudar mais, deveriam ter mais preparo. E em estudando e em conhecendo melhor os problemas da nação, poderiam se exprimir com mais correção, assim que eu vejo. Então, quando o senhor me pergunta como eu me comportei no debate, é como sempre, desde que o senhor me conhece, eu respeito. Eu os respeito todos. Agora, em sua grande maioria, eles são pessoas que estão mentindo. Eles estão contra os interesses da nação. Eu já tive a oportunidade de dizer isso. O senhor não exclui ninguém dessas mentiras? Olha, é difícil, é muito difícil, porque o processo leva o indivíduo a mentir, é terrível. Agora, mesmo o senhor entrevistou um deputado que disse que é difícil. É difícil. Veja o senhor, existe quase um suicídio individual quando uma pessoa, e eu disse para minha colega, que vai haver, tudo vai ser feito para tentar cooptá-la. Porque ela teve 80 e tantos mil votos, e eu disse, mantenha-se nessa postura, represente fielmente os desígnios daqueles que a elegeram. E assim eu acredito que, lentamente, senhor Boris, o senhor conhece a história, lentamente a verdade vai se manifestar. É assim que eu penso. Assim. Doutor Enéas, o senhor é candidato a presidente da República mais uma vez em 2002? Não seria mais uma, seria mais tantas, quantas haja em que eu tenha energia para tanto. Mas eu, o senhor se recorda também, registrei documento dizendo que não seria cargo nenhum, em 89,
E agora, em 90, vendo que o tempo, 97, vendo que o tempo vai sendo reduzido cada vez mais, que cada vez eu tenho menos tempo para me exprimir, eu disse que não, que eu me reservava, me outorgava o direito de me candidatar a qualquer cargo. Isso ficou aberto agora. Mas, em princípio, eu respondi sim, por que não? Eu estudei, o senhor sabe, estudei com profundidade as questões nacionais, mas estudei a fundo. E sou uma pessoa dedicada a isso, a minha vida nos últimos 10 anos. Então, independentemente de trabalhar, ganhar minha vida trabalhando, eu digo que se houver eleições e eu tiver tempo, e quero querer que haja esse tempo se houver. Sem tempo, não, é impossível. Aí a minha força é a minha palavra, né? É a verdade que eu transmito. Sem tempo, não, não serei. Doutor Enéas, dentro do PRONA, que é uma novidade no cenário nacional e que teve boas votações, o senhor teve uma boa votação. Eu pergunto, não tem surgido outras lideranças suficientemente competentes para serem candidatas à presidência da República, além do doutor Enéas? Eu tenho pessoas, o problema de novo é tempo. É difícil exprimir-se em 20, 30 segundos. O senhor é jornalista, sabe isso? Para que uma ideia seja apresentada com clareza, necessita-se de pelo menos 3 minutos. É o que eu lhe perguntei, 3 minutos aqui, ótimo. Agora, com 30 segundos é muito difícil. A grande maioria da população não consegue absorver. Repare que a maioria, nossa população é extremamente inculta. Não é o seu ouvinte, telespectador dessa hora, estou falando do pobre, que acorda lá de Itaquera, ou que trabalha com dificuldade. Esse tem dificuldade de acompanhar o discurso dito em 30 segundos. Então, com o senhor se altas lideranças, mas o problema é esse, é a capacidade de expressão rápida. Preparado eu tenho muita gente, com extremo preparo. Agora, o problema é, de novo, exprimir-se num tempo exíguo. Veja o senhor que eleição proporcional, já elegi deputado federal, o senhor se recorda todo lá, já elegi deputados estaduais, já elegi vereadores. O problema é o nível majoritário. Repare, eu com 39 segundos, eu tive mais votos que a soma de todos os outros que tinham 39 segundos. O senhor se recorda, foram 12. Então, dos 12 eu fui o sexto, todos os outros somados, e havia 2 deputados federais, havia um ex-governador, havia outros líderes, todos somados tiveram menos que eu. Doutor Enéas, eu vejo o seguinte paradoxo. Pois não. Caso o senhor seja eleito presidente da República, ou governador de estado, ou prefeito, o senhor vê tantos defeitos nos demais partidos que eu acho que o senhor está inconciliável. Seria possível formar uma aliança? Não. Sem aliança é difícil governar. Discordo do senhor, com o respeito que lhe tenho, mas discordo. É o que o senhor disse. Sim, eu já ouvi claro. entrevistando pessoas. Eu sabe por quê? Parte-se de um pressuposto que é absolutamente errado. É de que as cabeças pensantes estão nos partidos políticos. Não estão, mas não estão. Eu conheço engenheiros nucleares, físicos, químicos de valor, geógrafos, geólogos, indivíduos de alto gabarito que não querem entrar nessa imundície chamada política. Mas não votam no Congresso. Quem vota no Congresso são os partidos políticos. Exatamente. Se o senhor perguntar o que eu penso do Congresso, para mim é uma excrescência. Sim, mas o senhor precisar. Preciso. E por precisar é que deixa eu ver, eu abri mão já disse que sou candidato a qualquer cargo e concordo com o senhor que o Congresso é uma necessidade e que é fundamental que se exija preparo. Sem preparo, fazendo greves, agitações, como lá no Rio Grande do Sul há pouco tempo, o secretário de Segurança disse, duvido que o senhor concorde com isso, disse assim, no estado de tristeza em que o Brasil está, secretário de Segurança, até o assalto é válido. Meu Deus, meu Deus, você entende? Eu pergunto ao senhor, como trazer, concordo que há pessoas que todos nós conhecemos de alto gabarito do Brasil que poderiam... partidos políticos, né? Como é que essas pessoas poderiam entrar na política no Brasil? Chamando-as através de um comando. Através de um chamado forte, como aquele espiritualista Pietro Valdi disse, diante de um chamado forte até a pedra atende. Eu quero crer que, em sendo mudada a regra do jogo, por exemplo, eu quero dar um exemplo pequenino com a minha candidata aqui. Se for possível, num lugar, dar um exemplo, eu acredito que é possível mudar. Se eu não acreditasse, eu não estava, há 11 anos no processo, sem nada que tenha feito que possa macular minha honra, nada. O senhor acha que esse processo que hoje forma a elevação das pessoas, o chamamento das pessoas à política, precisa ser alterado? Precisa. Aí esse é o ponto nevrálgico no qual o senhor tocou. Eu acredito que é o exemplo que faz. No momento exato em que a autoridade constituída der exemplo, e não o que nós tivemos aqui em São Paulo, tristemente, exemplo de seriedade. Meu Deus, eu digo para minha colega, se o projeto for bom, vote. Se for ruim, não vote. Não aceite compra, negociação nenhuma. Eu sou contra isso, quer dizer, nós somos. O senhor não acha que a negociação é inerente à política? Não. Discordo de novo. Isso é um texto de Maquiavel. Mas aí não fica uma coisa muito autoritária? Não, em que sentido autoritário? Não, autoritária é de que eu tenho razão, os outros não têm. Não. Se apresenta um projeto e esse projeto é visivelmente bom para a sociedade, por que exigir alguma coisa em troca para votar nele?
Na verdade, doutor Enéas, não. Na verdade, doutor Enéas, os componentes que observam esse projeto, cada um na sociedade observará do seu ponto de vista. Então, o consenso da sociedade é que levará à análise do projeto. E sempre essas forças todas se entrechocam no Congresso Nacional, senão elas estariam brigando lá de fora. espada, Lá fora, tiro na rua. Lá fora. Mas há uma questão aí que tem importância precípua. Quem define que é interesse o Congresso. da nação? Agora, há uma questão que tem importância precípua. Primeiro, suas excelências, os congressistas, tinham que estudar. Tinham que saber o que está se passando. Exemplo que eu dou sempre, e é indiscutível, a venda da Vale do Rio Doce, um exemplo. Um exemplo concreto. Quando eu digo, em todos os lugares, a Vale não podia ser vendida, não é por causa do preço, 5 bilhões, 10, não é isso. É porque aquilo ali seria, num governo sério, inalienável. Aliás, o Código Penal Militar prevê. Não se poderia nem ter tentado. A execuibilidade do processo já era discutível. No entanto, suas excelências, os congressistas, cederam à reeleição, cederam. Então, é preciso, a meu ver, um exemplo forte. Um exemplo. No sentido de que, através de um... olhemos, eu quebro a minha frase no meio e dou um exemplo. Um navio tem um comandante. Uma aeronave tem um comandante. Um partido político... É assim, a nação tem... Queiramos nós ou não, há um comando. Aqui no seu programa é o senhor que determina, que faz sinal para mim, está na hora, e eu paro. E daqui a pouco o senhor diz, temos mais tempo. Então é preciso que exista um comando. Agora, se um comando é voltado para a população ou não, aí é que está aqui. Agora, esse comando na política, ele existe. Ele existe, mas ele tem uma delegação limitada. Não. Claro. Haja vista o que Sua Excelência o presidente fez o tempo inteiro. Eu repito, parece para a população que existe uma oposição. Não há. Ela é falsa, ela é falaz, ela é mendaz, ela é de faz de conta. Não há oposição. Tanto não há que Sua Excelência consegue tudo o que quer, do que é mais importante. Nada contra ele como pessoa, entenda. Já disse diversas vezes aqui. Como ser humano, como ele, quanto governador, estou preocupado tanto com o senhor, com a saúde, claro. Nós estamos falando aqui de ação, quer dizer, ação plena, inequívoca. E nesse particular, a meu ver, mais do que qualquer roubinho de galinha, de que a imprensa, com que a imprensa se preocupa tanto, eu estou preocupado com ladrão de banco, com coisa séria. Estou preocupado com os destinos da nação. Eu estou preocupado com aquilo que pode ser, para mim, né? O lugar que pode ser, o lugar de ouro para os nossos filhos e netos. O meu sonho é um Brasil melhor. Não o desaparecimento das mazelas, isso não existe. Isso não existe, o ser humano tem defeitos. Mas eu creio que, mercê de uma educação séria, mercê de um preparo das nossas crianças para um futuro, nós teremos um Brasil do qual nós nos orgulhemos, eu, o senhor e todos nós. Doutor Enéas, chegamos ao final da nossa entrevista, foi mais longa que 3 minutos. O senhor é que determina. O prazer foi nosso e do nosso telespectador. Parabéns. Muito obrigado, doutor Enéas. Obrigado. Na cidade de Guarulhos,